Muita gente acredita que investir em renda fixa é o porto seguro da simplicidade, né? Compra-se um título e espera-se o rendimento combinado cair na conta sem surpresas. Exato. Uma coisa meio automática. Isso. Mas a verdade é que por baixo dessa aparente calmaria existem duas forças poderosas, quase como correntes marítimas, que determinam o resultado final. E entender essas forças pode mudar completamente o jogo. Hoje, vamos mergulhar fundo para desvendar essas duas: o previsível ganho de carrego e a famosa e, às vezes, temida marcação a mercado. Perfeito. E para fazer isso de forma bem clara, vamos usar como base um exemplo muito prático. Um título público pré-fixado. Ótimo. O legal desse exemplo é que a lógica que a gente vai explorar aqui não vale só para o Tesouro Direto. Ela se aplica a uma vasta gama de investimentos, tipo CDBs, LCIs, LCAs e até debêntures de empresas. Entendi. O nosso objetivo hoje é ir além do extrato do banco e entender o que realmente acontece com o valor de um investimento ao longo do tempo. Ótimo, vamos destrinchar isso então. Vamos imaginar um cenário. Estamos comprando hoje um título público pré-fixado com vencimento daqui a 8 anos. Ok. No dia da compra, o mercado nos oferece uma taxa de 15% ao ano. A primeira pergunta que surge é: quanto eu pago por esse título hoje? Ele não custa os R$ 1.000 que vai valer no futuro, certo? Exatamente. O preço dele hoje é o que a gente chama no mercado de preço unitário, ou simplesmente PU. Eu. Isso. A regra de ouro para esses títulos pré-fixados, os que não pagam juros semestrais, é que eles sempre valerão exatamente R$ 1.000 na data do vencimento. Sempre R$ 1.000 no final. Sempre. E para saber o preço de hoje, a gente usa uma fórmula de matemática financeira para trazer esse valor futuro a valor presente. É o que se chama de descontar o valor. É como se o mercado estivesse sempre calculando de trás para frente, né? Partindo desses R$ 1.000 do vencimento para descobrir o preço justo de hoje. Perfeito. A lógica é essa. A conta é: pegamos os R$ 1.000 e dividimos por 1 mais a taxa de 15%, e tudo isso elevado ao prazo, que no nosso caso são 8 anos. Certo. Fazendo essa conta, a gente chega a um preço de R$ 326,90. Então, paga-se R$ 326,90 hoje por um papel que garante receber R$ 1.000 daqui a 8 anos. Exato. Ok. E aqui entra o primeiro conceito que a gente mencionou: o carrego. A maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, imaginaria que o valor desse título sobe de forma constante, numa linha reta, desses R$ 326,90 até os R$ 1.000. É essa a ideia do carrego. É precisamente essa a ideia. Essa valorização diária, constante e previsível, que acontece simplesmente pela passagem do tempo, é o ganho de carrego. Ah, Você carrega o título na sua carteira e a cada dia que passa, ele se valoriza um pouquinho, seguindo exatamente aquela taxa de 15% ao ano que foi contratada. entendi. Se o mundo congelasse e as taxas de juros nunca mais mudassem, essa seria a única coisa acontecendo. Seria sua única fonte de retorno. Exatamente. Então, para deixar o exemplo ainda mais concreto, depois de um ano com esse título, se nada mudar no mercado, quanto ele estaria valendo? Bom, se a taxa para um título novo de 7 anos continuasse em 15%, o nosso título valeria R$ 375,93. Que é exatamente 15% a mais do que o preço inicial. Exatamente. E ao final do segundo ano, o valor subiria para R$ 432,32 de novo, uma valorização de 15% sobre o ano anterior. Esse é o poder do carrego. Ele é um motor previsível do seu investimento. Ok, essa é a parte fácil, a parte que todo mundo espera da renda fixa. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o mercado, claro, nunca fica parado. Nunca. Vamos imaginar que após esses 2 anos, o cenário econômico do Brasil melhora bastante. A inflação cede, o governo mostra responsabilidade fiscal e, com isso, os juros de longo prazo caem de 15% para 10% ao ano. O que acontece com o nosso título que foi comprado a 15%? É nesse exato momento que a segunda força, a marcação a mercado, entra em cena com tudo. É aí que o jogo muda. Totalmente. Pensa bem.
O seu título, que rende 15% ao ano, de repente se torna um artigo de luxo. Os novos títulos emitidos pelo governo agora só pagam 10%. Nossa, é verdade. Quem tem um título antigo que paga mais, tem algo muito valioso nas mãos. O mercado, então, precisa ajustar o preço do seu ativo para refletir essa nova realidade. O preço dele tem que subir, faz todo sentido, ele se torna mais desejado. Tem que subir. Então vamos refazer a conta. No final do segundo ano, nosso título valia R$ 432,32. Agora, com essa mudança no cenário, o que acontece com o preço dele ao longo do terceiro ano? No final desse terceiro ano, vão faltar 5 anos para o vencimento. E a taxa de mercado é 10%. Perfeito. A nova conta para o preço do título será R$ 1.000 dividido por 1 mais a nova taxa de 10% elevado aos 5 anos que faltam. E o resultado? E o que é fascinante aqui é o resultado. O preço do título salta para R$ 620,92. Uau! Lembra, um ano antes ele valia R$ 432,32. Em apenas 12 meses, ele foi de 432 para mais de 620. Espera aí. Isso dá uma valorização de 43,62% em um único ano? Em um título de renda fixa? Quase 44%. Isso parece mais com o retorno de uma ação de alto risco. Não descaracteriza completamente o propósito de ter um investimento considerado seguro na carteira. Essa é uma observação excelente e toca no cerne da questão. Sim, descaracteriza a ideia de que renda fixa é sempre um investimento sem volatilidade. Uhum. E é por isso que é crucial entender como esse ganho foi construído. A gente pode decompor essa valorização. O carrego esperado, o motorzinho previsível, era de 15%. Ele estava lá, trabalhando. Certo, os 15% estavam garantidos. Estavam lá. Mas a queda dos juros no mercado gerou um ganho adicional via marcação a mercado de 28,62%. A soma dos dois é que resulta nesse ganho extraordinário. Caramba! É assim que se conseguem retornos espetaculares na renda fixa, sabe? Aproveitando os ciclos de queda de juros. Entendi. É a combinação da passagem do tempo com uma mudança favorável no cenário econômico, mas isso soa bom demais para ser verdade. Qual é a armadilha aqui? Ah, sempre tem um outro lado. Imagino que essa faca tenha 2 gumes. O que acontece se os juros subirem em vez de caírem? Com certeza. É uma faca afiadíssima dos dois lados. Vamos rebobinar para o final do segundo ano, com o título valendo R$ 432,32. Agora, vamos imaginar o cenário oposto. Ok. A economia do Brasil piora, a inflação dispara, os gastos públicos saem de controle e o mercado passa a exigir juros muito mais altos para financiar o governo. Os juros de longo prazo disparam de 15% para 20% ao ano. Nesse caso, a lógica se inverte. O meu título, que paga 15%, se torna um mico. Exato, um abacaxi. Ninguém vai querer comprar de mim algo que rende 15%, se é possível comprar um título novo, direto do Tesouro, que rende 20%. O preço do meu título tem que cair para compensar. Exatamente. Refazendo o cálculo para o final do terceiro ano, com 5 anos restantes e a nova taxa de mercado de 20%, o preço do título é recalculado. E o resultado é que ele cai para aproximadamente R$ 401,87. Nossa! Ele valia R$ 432,32 no ano anterior e agora vale R$ 401,87. Isso é uma perda de 7% em um ano. Uma perda de 7%. Ver isso no extrato deve ser um soco no estômago. A primeira reação de muita gente, a minha incluída, seria vender tudo para estancar a sangria e não perder mais. E essa reação é perfeitamente humana e compreensível. É o que a gente chama de aversão à perda. Totalmente. Eu me lembro vividamente do pânico de muitos investidores em 2021, 2022, quando a Selic disparou no Brasil para combater a inflação. Os extratos dos pré-fixados longos estavam muito no vermelho e a conversa era essa. Meu investimento seguro está dando prejuízo, preciso sair. Pois é, o preço de tela assusta, mas é aqui que a análise mais profunda se torna crucial. E qual é essa análise mais profunda?
O que a pessoa que entra em pânico não está vendo. Ela não está vendo que, embora o preço do título tenha caído para R$ 401, algo fundamental mudou para melhor. Para melhor. Como assim? A partir daquele momento, o mercado passa a precificar aquele título para que, daquele ponto em diante, ele renda exatamente os 20% ao ano da nova taxa de mercado até o vencimento. Uau! Ok, essa é a virada de chave. A queda foi um ajuste de preço doloroso, mas pontual. Mas o motor do título, o carrego dele, ficou mais potente para o futuro. Ficou muito mais potente. A rentabilidade esperada dali para frente aumentou de 15% para 20% ao ano. Exatamente. A trajetória de valorização até os R$ 1.000 ficou muito mais íngreme. A linha que antes subia a um ritmo de 15% ao ano, agora passa a ter uma inclinação de 20%. Puxa vida! Portanto, vender no fundo, no momento do pânico, significa realizar o prejuízo da marcação ao mercado e abrir mão de um carrego futuro muito mais atrativo. Faz todo sentido agora. Manter o título na carteira para quem tem o prazo pode ser uma decisão muito inteligente, porque o potencial de rentabilidade futuro é bem maior. A percepção muda do preço de curto prazo para o rendimento de longo prazo. Isso muda tudo, mas leva a uma pergunta prática. Como saber qual força vai ter mais impacto na minha carteira, o carrego ou a marcação a mercado? E isso se aplica a todos os tipos de título. Por exemplo, e os pós-fixados, como o Tesouro Selic, que muita gente usa como reserva de emergência? Por que eles parecem imunes a essa montanha-russa? Ótima pergunta. Vamos dividir a resposta. Primeiro, sobre qual força domina. Existe uma regra prática muito importante ligada ao prazo do título. Certo. Em títulos de curto prazo, digamos com vencimento em até 3 anos, o carrego tende a ser a força dominante. A passagem do tempo é mais relevante do que as oscilações dos juros. Por isso, eles variam menos. São mais estáveis. Isso. Já nos títulos de muito longo prazo, 10, 20, 30 anos, aí a marcação a mercado é a protagonista absoluta. Qualquer pequena mudança na percepção dos juros futuros causa uma volatilidade enorme no preço. Tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente, para o bem e para o mal. Então, a estratégia de um investidor deveria mudar drasticamente dependendo do prazo. Alguém perto da aposentadoria, que precisa de previsibilidade, talvez devesse evitar esses títulos super longos. Com certeza. Já um investidor jovem, com décadas pela frente, poderia usar essa volatilidade a seu favor, comprando em momentos de juros altos. Precisamente. A adequação do prazo do investimento ao objetivo de vida do investidor é fundamental. E agora respondendo à sua segunda pergunta sobre o Tesouro Selic. Isso, porque ele não balança. A razão é a natureza dele. Ele é pós-fixado. A rentabilidade dele não é travada numa taxa fixa, como 15%, ela é atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, decidida pelo Banco Central. Ah, então se as taxas de juros no mercado sobem, a remuneração do meu título sobe junto. Se elas caem, a remuneração cai junto. Exato. Não existe aquela discrepância entre a taxa do meu título e a taxa do mercado que causa o ajuste de preço. Perfeito. Como o rendimento do título se ajusta automaticamente às condições do mercado, o preço dele quase não oscila. Ele simplesmente acumula os juros da Selic dia após dia. É como se fosse o carrego puro, sem a interferência da marcação a mercado. É a melhor definição. É por isso que ele é tão indicado para objetivos de curto prazo ou para reserva de emergência, onde a preservação do capital e a liquidez são mais importantes que buscar ganhos extraordinários. Isso fecha o quebra-cabeça. Então, resumindo, a renda fixa é um campo de batalha entre duas forças. Gosto dessa analogia. De um lado, temos o motor previsível e constante do carrego, que é a passagem do tempo remunerando o capital. Do outro, a força volátil e às vezes imprevisível da marcação a mercado, que ajusta o preço do ativo às condições econômicas do presente. E a grande lição, o ponto central de toda essa discussão, é que a volatilidade de preço na renda fixa não deve ser interpretada da mesma forma que no mercado de ações. Certa. Uma queda no valor de um título pré-fixado, causada por uma alta nos juros, é um evento negativo no curto prazo,
mas que cria uma oportunidade de maior retorno futuro para quem o mantém na carteira ou até para quem decide comprar mais naquele momento. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Em momentos de pânico no mercado, quando a narrativa geral é de medo e muitos estão vendendo seus títulos longos por pavor da alta dos juros e das perdas no extrato. O famoso vender no fundo. Exato. A nossa análise sugere que pode ser justamente nesses momentos que o potencial de ganho futuro desses mesmos títulos atinge o seu pico. Fica a pergunta: será que o medo da maioria pode ser, na verdade, a grande oportunidade de poucos que entendem a dinâmica por trás dos números? Este é o resumo sobre as duas principais formas de ganhar dinheiro com renda fixa. Sabe, em nossos estudos, a gente vê que o lucro na renda fixa não vem só de segurar um título até o vencimento, não. A flutuação dos juros no mercado pode gerar tanto grandes ganhos quanto perdas. Primeiro, o ganho de carrego. Esse é o rendimento que você trava na hora da compra. Por exemplo, um título pré-fixado de 8 anos a 15% ao ano. Comprado hoje por R$ 326,90, ele tende a valorizar 15% ao ano até atingir os R$ 1.000 no vencimento. É o ganho previsível. Segundo, a marcação a mercado. Aqui, o preço do seu título muda todo dia com os juros do mercado. Se os juros futuros caem de 15% para 10%, o preço do seu título sobe e pode gerar um ganho enorme. Mas o contrário também é verdade, viu? Se os juros sobem, o preço do título cai e pode causar prejuízo no curto prazo. E por último, o prazo do título. Isso é crucial. Em títulos curtos, o carrego é mais relevante. Já nos de longo prazo, a marcação a mercado tem um impacto muito maior, o que aumenta tanto o potencial de lucro quanto o risco. Em resumo, entender o carrego e a marcação a mercado permite que você use as variações dos juros a seu favor. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.